Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós trabalharemos o capítulo 15 da apostila de vocês, 2. Então, quem quiser acompanhar, pode pegar a sua apostila e se direcionar ao capítulo 15, certo? Hoje a nossa temática será pautada em cima da argumentação, certo? Argumentação essa que é necessária tanto na fala quanto na escrita. E principalmente na escrita, pelo fato de você ter que organizar as ideias, saber escrever e principalmente saber escolher, certo? Então vamos lá. Olha só. O nosso primeiro tópico que nós abordaremos é sobre o argumento, que nada mais é do que toda a correlação que se faz com uma argumentação, certo? Vamos lá saber o que é um argumento, de que forma é que eu preciso trabalhá-lo para que ele funcione bem com todos os outros itens da redação, certo? Olha só, qualquer recurso de linguagem que torna uma proposta preferível à outra que ele é muito próxima. Ou seja, você, como candidato, como estudante, como a pessoa que quer uma vaga na faculdade ou universidade, precisa ter em mente o conceito de argumento e, claro, precisa saber a sua aplicabilidade, certo? Então, olha só, proposta preferível. Então, a maneira como você escreve pode fazer com que chame a atenção do redator. E é isso que ele quer que você faça. Chame a atenção dele, escreva de um modo interessante e a partir disso você conseguir uma nota muito significativa. Segundo ponto, é usado para fazer o interlocutor. Opa, quem é o interlocutor? O interlocutor é a pessoa que está em uma conversa ali ou em um grupo e a partir disso ele vai fazer aí as suas associações dependendo da forma como você utilizou a linguagem. O interlocutor crê entre duas ou mais opções que uma delas é mais provável, mais possível, mais desejável. Então é isso que você deve almejar na sua redação, que ela seja mais desejável, que ela seja a mais possível de ser escolhida, que ela seja a mais provável no sentido de escrita, tá? Então, por isso, todos os treinos, todas as atividades, todas as leituras são muito pertinentes no que diz respeito a esse quesito aqui, que é o argumento, certo? Outro ponto importantíssimo também, que um está conectado ao outro, tá? É o convencimento. A partir do momento que eu consigo convencer alguém, significa dizer que as minhas estratégias argumentativas foram boas, tá? E a partir disso você vê o que foi que eu tracei para que eu conseguisse chegar naquele objetivo. E aí você pensa, reflete e verifica tudo aquilo que você escolheu. O que é o convencimento? É a aceitação de uma ideia por força de razões bem fundadas ou de demonstrações baseadas em dados objetivos e comprováveis. Então é muito importante que no ato da sua escrita, da sua redação, você escreva fundamentação forte, demonstrações baseadas em dados ou comprovações. Por isso, ele pede lá que você escreva um exemplo, que você coloque dados que possam comprovar aquilo que você esteja escrevendo, porque a partir dali que se criarão todas as deduções para o seu texto, certo? Então, analise, organize as ideias, isso é muito importante, porque um argumento vai puxando o outro, vai evidenciando o outro, vai mostrando o porquê que você o escolheu e você monta toda a sua redação, ok? Apela mais para a razão que para a vontade. Então, olha só, essa palavrinha aqui é muito forte. A razão, o motivo pelo qual você escolheu, escreveu, organizou, selecionou, tudo isso é muito importante no seu texto.
Por isso, nunca deixe de fazer o rascunho, porque no rascunho você vai fazer todo esse convencimento, você vai fazer toda a argumentação que nós falamos anteriormente e vai organizá-la aí da melhor maneira, tá? Nunca escrevam diretamente. Existem alunos que conseguem, mas é um desafio muito grande e muito risco, porque se errar, infelizmente, não há como você receber uma outra folha. É somente uma, não precisa pressa, você tem tempo hábil e suficiente para fazer a resolução do seu texto, certo? Então, olha só este exemplo aqui para vocês. Esse exemplo aqui é por meio de raciocínio lógico, então ele baseia-se pela dedução. Olha só. Todo aluno do SEB é inteligente. Eu tenho uma visão geral. Agora vamos para uma visão mais particular. Todo aluno do SEB é inteligente. Nós temos aí uma visão geral, tá? Vamos partir agora para uma visão mais particular. Gustavo é aluno do SEB. Qual é a dedução que eu tenho sobre Gustavo? Portanto, Gustavo é inteligente. Tudo isso aqui foi por meio do raciocínio lógico. Eu fiz uma dedução, certo? Então é a partir disso que vocês vão fazer a argumentação de vocês. Claro que não existe somente esse tipo de raciocínio. Nós temos vários outros tipos, vários tipos de argumentos, e aí você vai procurar o que se encaixa melhor na sua proposta de escrita, certo? E outro nós temos que também está acoplado à argumentação e ao convencimento, nós temos a persuasão, tá? O que é a persuasão? Forma de aceitação de uma ideia, de um conselho ou de uma proposta. Então, dependendo do que você esteja selecionando, escrevendo, lendo, pode te persuadir ou não. Vai depender do que o autor escolheu como formato. Então, tudo isso acaba aqui influenciando a escolha, certo? Pressupõe a adesão da vontade. O convencimento pode produzir a adesão da razão, mas não da vontade. Então, olha que um está baseado em um argumento e o outro está baseado em um outro argumento. Então, o que acontece? Na persuasão, é uma forma de aceitação. Quando você diz que alguém conseguiu te convencer, persuadir, significa dizer que você aceitou a ideia que o outro está fazendo a você. Então, o redator ele quer que você o convença de que você escreveu bem, de que você soube colocar todos os parágrafos conectados um ao outro, e isso faz com que essa persuasão se forme a partir da leitura do texto, certo? E nós temos aqui, muito interessante também, a estratégia para produzir persuasão é a argumentação. Professor, de que forma eu consigo produzir essa argumentação? Como é que eu consigo ser bom de argumento? Primeiramente, leitura. Depois você começa a se planejar para o ato da escrita. Então não há como você ter uma boa argumentação sem ler bastante. Leia de tudo, jornais, revistas, matérias, livros, tá? Tudo isso ajuda no ato da argumentação, porque a partir do momento que você começa a ler, você começa a ter outros horizontes, outras ideias, por mais que você não concorde, mas tudo isso se baseia em um elemento chamado argumentação, certo? E aí você vai mostrar o porquê você concorda, o porquê você discorda, mas para isso você precisa argumentar. Por isso o nome do texto, ó, dissertativo, argumentativo. Lá você vai mostrar se você é ou não bom de argumentação, se sua argumentação é fraca ou se a sua argumentação é forte. O outro, a argumentação não persegue a verdade, mas motivos para provocar a inclinação das pessoas a aceitar ou escolher uma proposta que lhes é feita. Então, olha só como é interessante. Quando você argumenta e a outra pessoa aceita, não significa dizer que está perseguindo a verdade, mas significa dizer que você mostrou motivos fundamentados, motivos válidos e motivos fortes para que alguém, aceitasse a proposta que foi feita, tá? E o texto não é diferente.
Você precisa ter todo esse manuseio, todo esse álibi para mostrar que você também consegue, fazer com que as pessoas ou a pessoa aceite a forma como você escreveu e a forma como você se planejou, certo? Pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem as redes sociais e a Agenda Edu e aguardem a aula 2, continuação do módulo 15, certo? Até a próxima!